Estacas do tamanho de postes telefônicos vêm do espaço exterior e miram alvos na Terra. Seria um incrível destruidor de casa-matas. Lasers poderosos explodirão os inimigos instantaneamente. Você seria atingido no instante em que visse o atirador atirando. Mísseis que se movem quase à velocidade da luz provocarão explosões sem usar explosivos. Está se tornando possível atingir objetos com a energia de uma bomba atômica sem usar nenhum tipo de radiação. Pilotos espaciais lutam até a morte em um tipo diferente de batalha implacável. Isso não é apenas ficção científica, mas sim o futuro das guerras no espaço em O Universo. O Universo, Guerras no Espaço. Estamos 100 anos no futuro. E a fronteira final transformou-se em um campo de batalha. Uma colônia rebelde na Lua já atacou as colônias vizinhas. Uma nave terrestre entrou em posição depois que as negociações foram interrompidas. Conforme deixemos o sistema solar e talvez até as estrelas, vão existir pessoas que discordam de outras pessoas. E o potencial para a guerra será tão grande como tem sido o tempo todo na história humana. Antes que a colônia rebelde leve mais vidas inocentes, a nave usa uma arma de poder inconcebível. Uma bomba de antimatéria. A antimatéria é igual à matéria normal, mas com cargas atômicas opostas. Em vez de elétrons negativos e prótons positivos, a antimatéria tem elétrons positivos e prótons negativos. Quando a matéria e a antimatéria se tocam, ambas são imediatamente destruídas, liberando muita energia. Quando a antimatéria colide com a matéria, toda a massa é convertida em energia, com 100% de eficiência. Isso é inacreditável. Até mesmo as armas nucleares têm 1% de eficiência. As armas químicas têm um percentual muito diminuto em termos de eficiência. Uma ogiva de matéria normal explode quando entra em contato com a antimatéria interior. A bomba de antimatéria lançada contra a colônia rebelde é uma massa de antimatéria rodeada por um campo eletromagnético. Antes do impacto, o campo é desligado. Nem é preciso um estopim. Só é preciso que a antimatéria chegue até o local desejado e o atinja. E então, ela converterá toda a sua energia e a energia do objeto atingido em energia explosiva, causando uma incrível explosão. Outras naves em órbita terrestre usam potentes armas laser contra pequenos postos avançados leais aos rebeldes. Uma vantagem das armas a laser é que o raio laser viaja à velocidade da luz. Assim, pode-se fazer esses raios de luz atravessarem grandes distâncias em um tempo muito curto e atingir o inimigo antes que ele perceba o que está vendo. A luz viaja no universo a 299.792 km por segundo. Então, as futuras armas laser em órbita terrestre levarão apenas 1 segundo para explodir os alvos na Lua a cerca de 390 mil quilômetros. Mas só por estarmos no futuro, isso não quer dizer que os projéteis simples tenham desaparecido do campo de batalha. Eles causam danos ao atingir o inimigo com a energia cinética, a energia de movimento que é usada para destruir um alvo. Se acelerarmos algum tipo de massa a uma fração considerável da velocidade da luz, nem será preciso uma ogiva. A energia cinética do movimento desse objeto já terá um incrível poder destruidor. Como um asteroide que atinge um planeta, quanto maior o peso do objeto, a massa, e quanto mais rápido ele for, a velocidade, mais energia cinética ele terá. Mas a velocidade é mais vantajosa do que a massa, pois a massa é multiplicada pelo quadrado da velocidade.
Algo que se mova com o dobro de velocidade tem 4 vezes a energia cinética de outro com a mesma massa. Então, quando se atinge velocidades muito altas, tem-se muita energia cinética. A diferença de energia cinética é fácil de ver ao atingir um alvo com o mesmo tipo de projétil em 2 velocidades diferentes. Esse atirador vai atirar 2 balas idênticas nesses alvos. A primeira será atirada com uma pistola de cano liso. E a segunda, com este mosquete de cano liso. Com um cano mais longo e maior carga de pólvora, ele vai atirar a bala muito mais rápido. Vamos ver. A pistola é a primeira arma a disparar a bala, a uma velocidade relativamente lenta. Depois, o mosquete dispara uma bala de chumbo do mesmo tamanho a uma velocidade mais alta. Atrás do alvo, pode-se ver o dano causado pela bala disparada pela pistola. Agora vejam o dano causado pelo mosquete. Energia cinética muito maior. Dano muito maior. No vácuo espacial, não existe atmosfera para diminuir a velocidade. Outra nave na órbita da Terra lança um projétil do tamanho de um poste telefônico feito de metal denso contra a colônia rebelde. Ele é chamado de Barra de Deus. Um curto impulso de foguete e depois a aceleração da gravidade impele o projétil não explosivo a mais de 16.000 km/h no momento do impacto. Conforme conseguimos fazer objetos mais pesados se moverem a velocidades mais rápidas, começa a ser possível atingir coisas com a energia de uma bomba atômica sem ter que usar nenhum tipo de radiação. A pesada barra de metal penetra nas camadas de rocha lunar para destruir o centro de comando subterrâneo. Sem explosivos, a energia cinética devasta a área como um asteroide, que cria uma cratera imensa. Mesmo com as armas espaciais avançadas, um dos princípios básicos da guerra ainda continuará a ser aplicado. Acho que um fato inevitável da natureza e da história humana é que a invenção de uma arma e seu uso provoca uma medida contrária, ou um modo de tentar derrotá-la ou fazer uma melhor. Então veremos isso nas armas especiais por muito, muito tempo. Uma medida contrária incrível contra uma arma de energia como um laser seria um dispositivo de invisibilidade que vemos em Jornada nas Estrelas. Se tornarmos uma nave invisível, a energia eletromagnética passará direto por ele. Mas a tecnologia para tornar naves inteiras invisíveis, ou a potência para criar um laser que consiga explodir alvos a longa distância, estão bem além de nossa capacidade atual. E ainda não há nenhuma arma ofensiva instalada no espaço. Porém, a guerra pode chegar ao espaço em 1 ou 2 décadas. O futuro da guerra espacial pode parecer um pouco diferente. A princípio, eu acho que será entre satélites e sistemas anti-satélites, mísseis e satélites. Sistemas que não sejam tripulados. Por que os satélites e as armas que podem destruí-los seriam o foco da Primeira Guerra Espacial? Porque os satélites já são essenciais para as guerras na Terra. Os Estados Unidos, em particular, são muito dependentes do espaço. Nossos militares não podem operar do mesmo modo sem satélites. Nós os usamos para comunicação, navegação, coleta de todo tipo de informação e também para transmissão. Muitas coisas são feitas por satélites. Mesmo as manobras de solo exigem sinais de posicionamento global muito precisos. Desde 2007, a China e os Estados Unidos mostraram que podem usar mísseis para destruir satélites em órbita baixa. Eles destruíram um de seus próprios satélites. Isso não é fácil, pois os satélites percorrem os céus a algumas centenas de quilômetros acima da Terra e a cerca de 27.000 km/h. Sem computadores rápidos, isso seria impossível.
Atingir um satélite com um míssil no espaço é como tentar atingir uma bola rápida de tênis com sua própria bola. Acertando o momento, a velocidade, é praticamente impossível. Mas para um míssil moderno com sistemas avançados, não é tão difícil assim. Esses mísseis têm sensores que permitem a determinação das mudanças de sua localização e da localização do alvo, fazendo ajustes em frações de segundo. Imagine uma bola de tênis inteligente que usasse a mesma tecnologia de sensores e fizesse ajustes 100 vezes por segundo para atingir o alvo. Quando um míssil intercepta um satélite, não é preciso uma grande explosão. De fato, muitos mísseis anti-satélite são projetados para atingir o alvo sem nenhum explosivo. Os materiais espaciais têm que ser bem leves. É muito caro colocar objetos em órbita. São precisos 45 quilos de combustível para colocar meio quilo em órbita. Então tudo é bem leve, o que as torna comparativamente bem fáceis de deslocar. Uma guerra no espaço na próxima década teria efeitos sérios sobre a Terra. Se os países começarem a atingir os satélites uns dos outros, os problemas logo irão se espalhar. E os militares terão dificuldade em travar a guerra. A sociedade atual é muito dependente do espaço. Se começarmos a perder os satélites, não só os militares, mas também os comerciais e os civis, o que aconteceria na vida diária? De repente, os caixas eletrônicos parariam de funcionar e os celulares ficariam mudos. Os cartões de crédito não funcionariam. As transações financeiras em todo o mundo usam o sinal de GPS e, de repente, parariam. O mundo ficaria mais lento. E se a guerra no espaço fugisse ao controle, os mísseis poderiam carregar ogivas nucleares para garantir que alvos importantes fossem explodidos. Mas quase nem dá para acreditar como uma explosão nuclear no espaço seria destrutiva para a Terra. Existe uma arma nos arsenais atuais que pode ser usada em grandes batalhas no espaço no futuro. Bombas atômicas. Mas quem está acostumado a ver explosões atômicas na Terra não reconheceria essas explosões no espaço. Uma das coisas estranhas de explodir uma arma nuclear no espaço é que isso é diferente de tudo o que se espera. Aqui no planeta Terra, vemos uma nuvem em forma de cogumelo. Mas no espaço, sem atmosfera, não existe nuvem. Em vez disso, temos uma bolha de radiação que se expande. Um único flash de luz, como uma estrela muito pequena que é uma supernova. Nos primeiros nanosegundos, os raios gama de alta energia explodem em todas as direções, como um flash de luz seguido por uma nuvem de radiação que se expande. Não existe a onda de choque que derruba prédios, pois não existe atmosfera no espaço. Mas a radiação se expande mais rápido e mais longe do que na Terra. Você pode só pensar em algo quase como balas, mas existem partículas de radiação viajando e elas percorrem uma grande distância. E raios gamas, nêutrons, eles vão penetrar nos satélites. Alguns vão passar direto, outros atingirão os eletrônicos e causarão muitos danos. Com uma bomba nuclear média, qualquer satélite em um raio de 80 quilômetros seria destruído. Mas uma explosão atômica no espaço não destruirá só equipamento. Astronautas que voem pelos destroços de uma arma nuclear explodida no espaço estariam sujeitos a níveis extremos de radiação. E, em particular, haveria raios gama que se originam da decomposição dos núcleos radioativos e podem interagir com a pele e podem causar câncer. Também existem elétrons e outras partículas de energia que vêm desses núcleos radioativos e todas essas coisas danificam os tecidos vivos. Sem vento, nem outros eventos atmosféricos, a radiação permaneceria em níveis perigosos durante meses.
Os mísseis atuais podem carregar ogivas para o espaço. E devido ao modo como as bombas atômicas interagem com a atmosfera da Terra, um país poderia atingir outro com uma explosão no espaço, pois isso provoca muitos danos na Terra. Quando a arma nuclear explode acima da atmosfera da Terra, ela libera muitos raios gama, uma radiação eletromagnética de alta energia, que ioniza o gás na atmosfera, isto é, expulsa os elétrons dos átomos e moléculas. Esses elétrons são lançados para baixo e se movem quase à velocidade da luz. Isto cria uma incrível corrente elétrica que pode provocar grandes diferenças de voltagem e grandes picos de corrente nos equipamentos elétricos, bem aqui na Terra. Se os Estados Unidos fossem o alvo, haveria um pulso eletromagnético, ou EMP, que desceria como uma enorme bola de luz. Isso destruiria instantaneamente os equipamentos eletrônicos e tudo que tivesse corrente elétrica. As explosões atômicas na Terra também criam esses pulsos. Mas com uma ação mais limitada, uma única explosão acima da atmosfera poderia devastar um país inteiro. Tem sido estimado que se explodir uma arma nuclear de 1 megaton, 100 quilômetros acima do Kansas, seria possível tornar inoperantes quase todos os eletrônicos nos Estados Unidos. O dano na Terra causado por explosões atômicas no espaço não é só teoria. No final dos anos 50, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a antiga União Soviética foram os únicos países a testar armas nucleares no espaço. Um dos últimos testes, em 1962, criou um pulso que desligou aparelhos eletrônicos da Nova Zelândia até o Havaí. Pode-se afetar uma grande área com essas correntes, que são muito fortes, não só a área imediata, bem abaixo da bomba. Por causa do amplo dano no espaço e na Terra, os dois países logo interromperam esses testes. Para não atingir satélites, nem naves amigas com grandes explosões nucleares, as armas convencionais poderiam ser usadas no espaço. Mas será que um revólver normal conseguiria detonar sem o oxigênio atmosférico em um ambiente de microgravidade? A pólvora tem seu próprio oxidante interno, então ela iria detonar. E se você conseguisse fazer o cão atingir a bala, ela sairia. Bom, isso iria acionar o carregador e a bala seguinte iria para a câmara. Será que isso funcionaria? É uma boa pergunta. Eu não tenho certeza de que a arma iria dar mais do que alguns poucos tiros antes de enguiçar e parar de atirar. Uma parte do problema é que as partes móveis de metal dentro das armas precisam de lubrificantes. Mas estes provavelmente falhariam nas condições extremas do espaço. Se um revólver ficasse exposto à luz do sol, ele ficaria muito, muito quente e as partes se soldariam. E se não estivesse na luz do sol, ficaria muito frio. Então as partes congelariam. Os lubrificantes não são eficazes no vácuo espacial. O maior problema é que eles formam contas, formam bolinhas, porque não existe gravidade e nenhum tipo de atmosfera a que eles possam aderir. Os astronautas demonstram esse fenômeno quando bebem líquidos em microgravidade. Em vez de fluir constantemente, os líquidos se separam em uma série de esferas. Mas existe um sistema que seria bom para afastar os bandidos do espaço. Lançar balas com um canhão elétrico que usa uma série de fortes campos magnéticos em vez de pólvora para impelir as balas. Os projéteis atuais desse tipo de canhão já são cerca de 3 vezes mais rápidos que uma bala de fuzil M16. A ideia de um canhão elétrico é que se usa uma bala pequena, que pode ser de metal, ou talvez de plástico, ou até outro material, mas ela é
envolvida em uma folha de alumínio para fechar um circuito elétrico entre dois longos trilhos. E o campo magnético criado acelera a bala, lançando-a dos trilhos, e pode acelerá-la muito, muito rápido, até que o que as pessoas acham perto da velocidade da luz. Sistemas similares já funcionam em alguns trens-balas e montanhas russas. Temos uma série de ímãs que impelem um objeto como um carrinho de montanha-russa ou uma cápsula de bala gigante que seja usada para atingir algo no espaço, que vai de um ímã a outro, acelerando ao passar, e na hora em que passou por alguns pares de ímãs, ela já está indo tão rápido quanto se possa desejar. Montado sobre uma grande nave espacial, o canhão elétrico poderia se transformar na arma do futuro. Longas fileiras de ímãs poderosos poderiam impelir grandes projéteis a milhões de quilômetros por hora. Mas será que esse tipo de arma bastaria para afastar uma civilização alienígena antes que a Terra fosse destruída? Daqui a centenas de anos, naves em guerra poderão atirar com canhões elétricos de alta velocidade que destruirão alvos sem explosivos. Um projétil que atinja o inimigo a milhares ou milhões de quilômetros por hora irá liberar uma quantidade incrível de energia cinética, a energia do movimento. Em 2008, a Marinha Americana testou o canhão elétrico mais potente que existe. Usando uma série de ímãs e fortes correntes elétricas, ele lançou um projétil de 3 quilos a mais de 8.000 quilômetros por hora. O alcance estimado da arma, quando estiver operando plenamente, será de 320 quilômetros. Uma bala movendo-se a 7 vezes a velocidade do som causa muitos danos. É o tipo de coisa que a gente agradece por estar do mesmo lado. É o tipo de arma que pode causar danos à capital de uma civilização alienígena violenta. Podemos imaginar a nave-mãe com um canhão elétrico que contorne seu exterior de um lado ao outro e que possa lançar um projétil muito grande do tamanho de um carro ou de um trator. Algo que possa então ser acelerado a 10 ou 20% da velocidade da luz. E essa energia cinética poderia destruir uma cidade inteira. É muita energia. Mas uma arma tão avançada ainda está no futuro distante. Será que existe alguma arma de energia cinética que possa ser útil no futuro próximo? Você lembra da estaca do tamanho de um poste atingindo a fortaleza na Batalha da Lua daqui a 100 anos? Bom, essa arma, chamada de Barra de Deus, é simples o bastante para ser usada se a guerra chegar ao espaço nas próximas décadas. O impulso de um pequeno foguete faria a estaca aerodinâmica começar a se mover. Basicamente é uma estaca de metal. Provavelmente de algo como tungstênio ou algum metal realmente forte e pesado, que podemos colocar em órbita e lançar sobre qualquer alvo que quisermos a partir do espaço. É só deixar a gravidade acelerar a estaca. A capacidade da gravidade para acelerar um objeto e aumentar o seu poder de destruição pode ser vista no trabuco, que é um tipo de catapulta, que era usada para lançar objetos à distância. A gravidade atua sobre um objeto como esta pedra a uma taxa de 10 metros por segundo ao quadrado, cerca de 30 pés por segundo ao quadrado. Então, se a pegarmos e soltarmos, ela cai por menos de 1 segundo, sem chegar perto de atingir 10 metros por segundo. Mas se pegar a mesma pedra e lançá-la com um trabuco mais alto e longe, ela terá a chance de acelerar a 10 metros por segundo, 20 metros no segundo seguinte, 30 metros no terceiro segundo. E ao cair, deixará uma cratera muito maior.
Esta pedra percorreu o ar por cerca de 5 segundos, o que significa que na hora em que caiu, ela acelerava ao redor de 45 metros por segundo. E com essa energia cinética adicional, deixou uma cratera muito maior. Na batalha, daqui a 100 anos, a estaca lançada para a Lua terá uma vantagem sobre a pedra do Trabuco na Terra. Como a Lua não tem atmosfera, a estaca continuará a acelerar até atingir o comando clandestino da colônia separatista. Ela penetrará no solo lunar e destruirá seu alvo. E se os separatistas na Lua também lançassem uma estaca de uma plataforma espacial para atingir a Terra? A atmosfera terrestre iria desacelerar a estaca. Mas será que poderia evitar o ataque ao quartel-general na Terra? Ao atingir a atmosfera superior, estaria em Mach 25 ou 25 vezes a velocidade do som. Ficaria mais lenta conforme descesse na atmosfera. Mas se atingisse a Terra, iria penetrar nela porque estaria a cerca de 8.000 ou 11.000 quilômetros por hora. Então, a quantidade de energia liberada em um pequeno espaço e em um breve tempo seria equivalente a uma pequena arma nuclear. Algo como isso teria muito poder de penetração e seria um incrível destruidor de casamatas. Por mais impressionantes que sejam as barras de Deus e os canhões elétricos, nada se compara com a velocidade do laser. 300.000 quilômetros por segundo a velocidade da luz. Os lasers sempre foram a arma favorita das batalhas de ficção científica espacial. A ideia de ter um laser pessoal é fascinante e atraente. Eu adoraria ter um quando tinha 12 anos. É como os garotos que querem ser cowboys ou atiradores. Existe algo muito divertido na ideia de ter uma arma que seja indolor, instantânea, e o torne o mais poderoso da vizinhança. Mas o que é mesmo um laser? Os lasers podem ser considerados um tipo de lanterna de alta tecnologia. Mas todas as ondas estão em fase, todas as cristas das ondas se alinham e isso torna a radiação muito intensa para uma certa quantidade de energia. A luz normal de uma lanterna ou do sol está fora de fase. Ela é incoerente com algumas cristas de onda assim, outras cristas de onda desse jeito, e elas tendem a se cancelar mutuamente. E o que nós vemos é o que sobra daquilo que foi cancelado. A maior parte da luz de raios laser parece ter uma determinada cor, pois apenas a luz daquela frequência de cor está alinhada e sai da câmara. Tipos diferentes de lasers podem danificar alvos de modos diferentes. Este laser de luz verde no laboratório de laser de alta potência da Universidade Stanford pulsa em rajadas potentes. Ela não está emitindo muito calor. No entanto, ela está emitindo um campo elétrico muito forte. Este raio pode criar um campo elétrico muito forte e, ao fazer isso, pode se destruir átomos e retirar elétrons dos átomos, se quiser, e pode destruir materiais. O forte campo elétrico até separa as moléculas do ar, mas elas se recompõem entre cada pulso. E quando você vê esse flash, é quando a energia sai e você vê a luz. E tem uma impressão parecida com um trovão ou relâmpago. Esses campos potentes são especialmente bons em desativar equipamentos eletrônicos. Na verdade, o raio é tão forte que danificou nossa câmera enquanto gravávamos essas imagens. Partículas de poeira desviaram parte do pulso para a lente, deixando uma marca verde permanente em nosso equipamento. Um outro laser do laboratório demonstra o poder das ondas contínuas sem pulsos. É um raio infravermelho que não é visível ao olho humano, mas seus efeitos podem ser vistos. É muito similar ao que os militares estão desenvolvendo, mas o deles é umas 50 vezes mais forte. Bem, aqui temos uma lente e, passando pela lente, o raio está focalizando neste plano aqui. Se eu puser um alvo nesse plano, dá para ver que ele será queimado por causa do calor. E aí eu posso tirar facilmente um pedaço de papelão desta prancha aqui.
As armas a laser das futuras guerras no espaço devem funcionar do mesmo modo, mas os fãs de filmes de ficção científica podem se surpreender com o modo como as armas a laser vão funcionar no espaço. Na ficção científica, costumamos ver um raio laser, um raio de energia. Enquanto, na realidade, o que se vê é um raio conectar e desconectar. Não há nada mais rápido que a luz. Se visse que alguém ia atirar com um raio laser, você teria de reagir muito rápido ao ver o dedo se movendo em direção ao gatilho. Ou então, você seria atingido no mesmo instante em que visse o atirador atirando. Mas num duelo no vácuo do espaço, nem os lasers com luz visível seriam vistos. O motivo por que podemos ver este raio aqui é a dispersão das partículas de poeira no ar. No espaço não existem partículas de poeira, é um vácuo, então não veríamos o raio, exceto pelo contato no alvo e pelos efeitos no alvo. E como o som não viaja no vácuo, nenhum efeito sonoro de ficção científica acontecerá em uma batalha real com laser no espaço. Mesmo que as armas a laser no espaço sejam diferentes dos filmes, elas ainda serão rápidas e mortais no campo de batalha. Então, como será uma batalha espacial de verdade? Será preciso ver para crer. Nenhuma arma fascinou tanto os fãs de ficção científica como os lasers de alta energia. E é possível que nas próximas décadas, os lasers sejam potentes o bastante para desativar instantaneamente os satélites que orbitam a Terra. Nenhuma arma é mais rápida que o raio de um laser que viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Se pudermos construir uma arma que tenha a capacidade de atravessar escudos protetores, então teremos algo realmente importante, porque se só energia elétrica for necessária para acionar essa arma, teremos o que se chama de pente infinito. Se falarmos de um grande canhão e um navio, temos granadas e pólvora. E essa munição pode acabar. Se simplesmente usarmos energia elétrica e criarmos um sistema a laser, não teremos de nos preocupar com as balas e nem com os arsenais. Armas a laser para uso na Terra aparecerão nos campos de batalha a qualquer momento. Em 2008 e 2009, a Força Aérea Americana realizou testes limitados com uma arma chamada laser aerotransportado. É um laser de alta energia atirado pelo nariz de um Boeing 747 modificado que identifica e rastreia os alvos para atingi-los com um raio preciso de energia. É possível lançar um laser de alta energia, pois o avião voa a alta altitude e pode alvejar e derrubar mísseis, e assim é um sistema antimísseis. Está próximo o dia em que a tecnologia nos permitirá incluir lasers em sistemas cada vez menores e poderemos colocá-los em satélites ou, teoricamente, destruir mísseis que saiam da atmosfera. Por agirem à velocidade da luz, os lasers seriam a melhor arma para os caças espaciais. Mas as lutas do futuro no espaço terão pouco em comum com as batalhas aéreas de hoje ou com o que se vê nos filmes de ficção científica. Daqui a uns 200 anos, uma nave cargueira e sua escolta a caminho das colônias em Marte é interceptada por piratas do espaço em busca de lucro fácil. Hoje, na atmosfera, os aviões precisam gerar sustentação e por isso têm asas. E por causa das asas e também para que os pilotos continuem conscientes, as curvas são longas. No espaço, não é assim. Uma nave poderia voar e simplesmente virar e atirar em quem está atrás. Esse tipo de manobra só é possível quando não se tem uma atmosfera.
Quando os piratas atacam o comboio, os estranhos caças dos dois lados se enfrentam. Provavelmente o melhor formato seria um cubo coberto com propulsores ou foguetes pequenos e sensores. Não existe atmosfera para se preocupar e o arrasto não é problema. Se quiser enxergar 360 graus em 3 dimensões e atirar em todas as direções, o melhor seria um cubo. Em uma batalha dessas naves estranhas no vácuo do espaço, os movimentos seriam muito diferentes dos de uma batalha aérea na Terra. Nós vamos ter muito mais movimentos abruptos, pois será possível, de repente, atirar para a esquerda e depois para a direita, enquanto se continua a voar para frente. Pode-se atirar com foguetes para frear sem ter que se preocupar com um choque com o planeta, como aconteceria em uma atmosfera. Sem uma atmosfera para desacelerar as naves, será que elas poderiam atingir velocidades acima do limite dos pilotos humanos? Nicholas B. Ziegler, de Illinois, perguntou ao programa: a que velocidade os átomos humanos começam a ser quebrados? Nicholas, sua pergunta, na verdade, é sobre um engano comum e muito compreensível. O fato é que os átomos são estáveis a qualquer velocidade, porque em seu quadro de referência, eles estão parados. Porém, as pessoas morrem se forem submetidas a acelerações acima de 10G. Então, eu diria que o limite prático para a aceleração em viagens interestelares é 10G. Pergunte ao universo: mas como pode haver força G no espaço vazio, onde mal existe gravidade? Vejamos o princípio de equivalência de Albert Einstein, uma parte importante da teoria geral da relatividade. Ele afirma que a gravidade e a aceleração são equivalentes. Em um elevador que acelere para subir, o passageiro sente que há mais gravidade puxando para baixo. Se você se movesse muito rápido no espaço e fosse muito abrupto, seu cérebro se moveria tão rápido dentro do crânio que você poderia morrer. Então seria preciso um sistema de direção na nave que o impedisse de fazer esse tipo de manobra. Os estrategistas do futuro podem decidir deixar os pilotos fora dos combates. E então, como seria uma batalha não tripulada no espaço? Devido à complexidade e os perigos da luta no espaço, os pilotos podem ficar fora das batalhas do futuro. Imagine a nave pirata daqui a 200 anos tentando abordar a nave cargueira enquanto as pessoas permanecem nas duas naves principais. Supondo que se tenha uma grande nave tripulada ou pilotada que esteja envolvida em operações de combate com outro veículo do mesmo tamanho, não seriam usados caças. A nave lançaria alguns mini-veículos manobráveis do tamanho de uma pasta, que seriam invisíveis. Flutuariam até a nave inimiga, se prenderiam a ela e explodiriam. A luta seria desse jeito. Mesmo sem caças tripulados, os lasers ainda terão um papel nas guerras espaciais. Embora haja alguns desafios que precisam ser superados. Daqui a 30 anos, uma estação na Terra está tentando destruir um satélite inimigo com um laser. Mas antes de atingir o alvo, o raio tem de passar pela atmosfera da Terra. Se você já colocou um canudo em um copo de água e olhou para ele do lado, você deve ter notado que o canudo parece curvar-se ao atravessar a superfície. Isso ocorre porque a luz curva-se ao passar de um material para o outro. Os lasers têm que lidar com o mesmo tipo de problema, a refração, ao atravessar a atmosfera. Quando tentamos apontar lasers da superfície da Terra para o espaço, temos que levar em consideração quanto a atmosfera curva a luz. Uma arma laser que esteja no espaço seria mais eficiente para atingir satélites ou naves. No espaço não existe atmosfera, e assim não existe a atenuação da luz do laser, como acontece quando ela passa pela atmosfera.
Mas até os cientistas acharem uma fonte de energia potente e leve para usar no espaço, os lasers não terão potência suficiente para explodir nada. As mesmas limitações de energia irão impedir o uso de pistolas a laser. Até que nós criemos um reator nuclear do tamanho de bateria de celular, não poderemos carregar essas armas conosco em breve e causar danos reais. Como o laser portátil do Capitão Kirk, com que ele atirava, destruía e desintegrava os inimigos. Para isso é preciso muita energia. Eu queria saber qual fonte de energia essas armas tinham. Se os lasers não serão a principal arma espacial do futuro, como seria uma batalha na superfície da Lua daqui a 100 anos? As colônias costumam entrar em disputa e haver algum tipo de guerra. Temos que pensar que seria bem curta. O ambiente é tão hostil para todo mundo que já é sorte estar vivo. A força de ataque que se aproxima da colônia rival provavelmente será pequena por causa das condições difíceis e do custo de levar pessoas e equipamentos ao espaço. Pelo mesmo motivo, a colônia provavelmente será construída com materiais leves. É muito caro enviar aço inoxidável ou material para fazer blindagem pesada, e não é isso que as primeiras colônias irão fazer, elas serão bem frágeis. Assim, mesmo um ataque simples poderia ser eficiente. Eu acho que veríamos alguém levando uma bomba para o lugar errado, ocultando e detonando-a. Ou lançando um pequeno míssil. Seria muito difícil pará-lo. E incrivelmente fácil matar uma pessoa. Mas se a força de ataque não conseguir dominar a colônia, ela pode enfrentar um contra-ataque na superfície da Lua. No vácuo do espaço, até o menor ferimento pode ser uma sentença de morte. Se houver um buraco no traje espacial, ele vai vazar. E, além disso, o que causou o buraco deve continuar atingindo o corpo dessa pessoa, não é mesmo? Então, como se pode ajudar essa pessoa? Como prestar primeiros socorros no espaço? As guerras no espaço do futuro distante podem ir muito além da tecnologia e das máquinas. Afinal de contas, o poder destrutivo dos fenômenos naturais no universo são muito maiores do que os de qualquer arma humana. Centenas de anos no futuro, uma civilização alienígena guerreira usa Marte como base para realizar uma invasão na Terra. Nós podemos pensar em redirecionar um asteroide ou uma rocha que passe pelo sistema solar para que ele atinja Marte. Podemos pensar em lançar um foguete até um asteroide, desviando-o de sua trajetória até que, depois de algumas órbitas, ele finalmente caia em Marte. Será inevitável que a fronteira final se transforme em um campo de batalha? O progresso na tecnologia de destruição não será acompanhado por avanços em sabedoria e autopreservação? Os seres humanos sempre pensam que logo deixaremos para trás a necessidade de conflito. Não fizemos isso aqui e não acho que faremos no espaço. Em 1967, quase todos os países assinaram o que é chamado de Tratado do Espaço Exterior, preservando o espaço, a Lua e os outros planetas para propósitos pacíficos. Mas quando as viagens espaciais se tornarem rotina e recursos valiosos forem descobertos, um tratado será suficiente? Só o tempo dirá se esse arsenal de armas exóticas é uma previsão de nosso futuro ou uma perigosa fantasia que podemos evitar. Em memória do escritor Jason Turo. E a fronteira final transformou-se em um campo de batalha. Uma colônia rebelde na Lua já atacou as colônias vizinhas. Uma nave terrestre entrou em posição depois que as negociações foram interrompidas.
Conforme deixemos o sistema solar e talvez até as estrelas, vão existir pessoas que discordam de outras pessoas. E o potencial para a guerra será tão grande como tem sido o tempo todo na história humana. Antes que a colônia rebelde leve mais vidas inocentes, a nave usa uma arma de poder inconcebível. Uma bomba de antimatéria. A antimatéria é igual à matéria normal, mas com cargas atômicas opostas. Em vez de elétrons negativos e prótons positivos, a antimatéria tem elétrons positivos e prótons negativos. Quando a matéria e a antimatéria se tocam, ambas são imediatamente destruídas, liberando muita energia. Quando a antimatéria... Estacas do tamanho de postes telefônicos vêm do espaço exterior e miram alvos na Terra. Seria um incrível destruidor de casamatas. Lasers poderosos explodirão os inimigos instantaneamente. Você seria atingido no instante em que visse o atirador atirando. Mísseis que se movem quase à velocidade da luz provocarão explosões sem usar explosivos. Está se tornando possível atingir objetos com a energia de uma bomba atômica sem usar nenhum tipo de radiação. Pilotos espaciais lutam até a morte em um tipo diferente de batalha implacável. Isso não é apenas ficção científica, mas sim o futuro das guerras no espaço em O Universo. O Universo, guerras no espaço. Estamos 100 anos no futuro. Uma vantagem das armas a laser é que o raio laser viaja à velocidade da luz. Assim, pode-se fazer esses raios de luz atravessarem grandes distâncias em um tempo muito curto e atingir o inimigo antes que ele perceba o que está havendo. A luz viaja no universo a 299.792 km por segundo. Então, as futuras armas laser em órbita terrestre levarão apenas 1 segundo para explodir os alvos na Lua a cerca de 390 mil quilômetros. Mas só por estarmos no futuro, isso não quer dizer que os projéteis simples tenham desaparecido do campo de batalha. Eles causam danos ao atingir o inimigo com a energia cinética, a energia de movimento que é usada para destruir um alvo. Se acelerarmos algum tipo de massa a uma fração considerável da velocidade da luz, nem será preciso uma ogiva. A energia cinética do movimento desse objeto já terá um incrível poder destruidor. Como um asteroide que atinge um planeta, quanto maior o peso do objeto, a massa, e quanto mais rápido ele for, a velocidade, mais energia cinética ele terá. Mas a velocidade é mais vantajosa do que a massa, pois a massa é multiplicada pelo quadrado da velocidade. Algo que se mova com o dobro de velocidade tem 4 vezes a energia cinética de outro com a mesma massa. Então, quando se atinge velocidades muito altas, tem-se muita energia cinética. A diferença de energia cinética é fácil de ver ao atingir um alvo com o mesmo tipo de projétil em 2 velocidades diferentes. Esse atirador vai atirar 2 balas idênticas nesses alvos. A primeira será atirada com uma pistola de cano liso. E a segunda, com este mosquete de cano liso. Com um cano mais longo e maior carga de pólvora, ele vai atirar a bala muito mais rápido. Vamos ver. A pistola colide com a matéria. Toda a massa é convertida em energia, com 100% de eficiência. Isso é inacreditável. Até mesmo as armas nucleares têm 1% de eficiência. As armas químicas têm um percentual muito diminuto em termos de eficiência. Uma ogiva de matéria normal explode quando entra em contato com a antimatéria interior. A bomba de antimatéria lançada contra a colônia rebelde é uma massa de antimatéria rodeada por um campo eletromagnético. Antes do impacto, o campo é desligado. Nem é preciso um estopim.
Só é preciso que a antimatéria chegue até o local desejado e o atinja. E então, ela converterá toda a sua energia e a energia do objeto atingido em energia explosiva, causando uma incrível explosão. Outras naves em órbita terrestre usam potentes armas laser contra pequenos postos avançados leais aos rebeldes.